Falando Omó e Fá. Omó e Fá. Nós falamos sempre Aofacã, Icefá, Apetebí, Ianifá, Itefá. Mas é aquele hábito que nós temos. Nós falamos sempre de uma hierarquia, mas Omó e Fá. O que é o Omó e Fá? Vou começar a dizer uma coisa. Antigamente, no jogo de búzio, se jogava numa casa de santo e tinha que se correr 7 jogos para saber se ia dar a mesma coisa. Se desse errado num jogo, se começava tudo de novo. Isso era chamado de jogo de barracão. Bom, Bamboché, a convite de mãe Aninha, veio para o Brasil e ensinou as técnicas do jogo de búzio. 4 formas diferentes de se utilizar o búzio. Ensinou o jogo de Fá, se ensinou determinadas outras coisas. E aí nasceu os Omó e Fá. Nasceu o Babá e Fá. Nasceu o Oluô, que muitas vezes nós não entendemos o que é. Mas Omó e Fá é a infantaria do exército. São os peões do jogo de xadrez. É aquela tropa de ocupação. São os primeiros que fazem contato e faz a diferença de tudo. Porque vê só uma coisa, os Obás, os Itefás, as Apetebí, isso e aquilo outro, o Oluô, estão tudo ocupado lá em cima, nas suas posições. Mas quem tem é o elo de ligação entre Ifá, Egum e Orixá, são os Omós e Fá. E dentro disso eu quero chegar aí para lembrar daqueles que começaram a iniciar os Omós e Fás. O primeiro, todos nós conhecemos, que foi o Babá Torodê, no Meier do Rio de Janeiro. Em seguida veio também a Iorubana, do Fernandes Portugal, e o Carlos José de Logum Edé. Esses começaram o trabalho com os Omó e Fá, numa época em que podemos dizer que o candomblé vivia na Idade das Trevas, porque não tinha uma filosofia, não se acreditava. Você chegava e perguntava para uma pessoa de candomblé, aquelas mães de santo, qual sua religião? Sou católica. Se tinha um hábito de se fazer o santo, tinha que levar o Iaô na igreja para assistir uma missa, a chamada missa do Iaô, porque senão Deus não iria reconhecer o Iaô. Aí se lavava a cabeça do Iaô com água benta para tirar algum pecado que tivesse algum traço do diabo. E assim vivia o candomblé, uma verdadeira idade das trevas de conhecimento e de sabedoria. Aí veio esses que eu te falei.
Torodê, Carlos José de Loguendé, Mãe Eliette de Iemanjá, essa daí, então, muito grande, Pai Jorge do Ossanho. E começaram a se modificar, iniciar aquelas pessoas que antes, aperfeiçoando o jogo, ensinando as coisas, porque, para você ter uma ideia, nesse período para trás, nós hoje conhecemos 256 odus, eles só conheciam dois, que eram Ossá e Odi, e você dizer qualquer nome de um odu, o pai de santo, a mãe de santo, te dava até bufetada na cara, porque era um sacrilégio. E o Babá Torodê era muito amigo de Omidareuá, frequentava a casa dela, ela frequentava lá, tudo, e da onde se tem. Muitos não sabem, mas a nossa querida, né, Agibonã Omidegi, que hoje é a Petebia e Anifá, a Leila de Iemanjá, ela começou como Omoifá, ela foi iniciada por Torodê. Torodê que iniciou ela como Omoifá, e ela chegou, ela tinha um anel, tinha tudo a formatura, docinho, bolinho e guardanapo, tudo, mas foi importante. Se entendeu o que era Ifá. E esses foram o primeiro, não vou dizer o degrau, mas foi aquele encimentado que a gente fez para tirar o pé da lama e poder chegar e subir. Tá? Agora, os Omoifá, dentro de uma casa de santo, é a diferença da água para o vinho. Porque sem eles não consegue chegar e fazer nada e nada se entende. Algumas pessoas dizem que não reconhecem os Omoifá. Senhores, existe, dentro da rama cubana se fala Aó, Aó-Facã e Apetebi para as mulheres. Nigeriana se fala Icefá e Itefá. Muda-se o nome. Os Omoifá são ligados a uma família. A cor do Omoifá, quando o Torodê começou, como todos começaram, era azul e branco, porque eram ligados a Exu e Oxoguié. Por que azul e branco? Porque é o momento em que Exu fez a criação, o do Obê, e aí se deu toda a iniciação. Nós temos também o Instituto Filosófico de Ifá, que também é outro que trabalha em cima dos Omoifá, resgatando essa situação. Alguns dizem, ah, Omoifá são os índios, são os peões, né? Mas olha só, sem Omoifá fica muito cacique e sem nenhum índio. Todo mundo quer estar lá em cima. E na hora de fazer as coisas, lidar com o Egum, lidar com o Orixá, tudo, é aí que nós precisamos dos Omoifá. E eu, antes de seguir até, eu quero agradecer os Omoifá do Axé Neguibara Tolá, motivo de orgulho e satisfação, aonde podemos chegar e ver a sabedoria de Orumilá sendo aproveitada, a filosofia de Ifá. Temos diversas aquelas outras pessoas que são iniciadas, outros gostariam. Infelizmente, Ifá não é para qualquer um. Hoje, para você se iniciar em Ifá, na primeira parte de Ifá, é R$5.000 que se gasta.
Não adianta você querer chegar e fazer Ifá sem estar. Aliás, você tem que estar com bala na agulha, agulha na bala e munição sobrando. Isso é importante. Então nós temos as diversas ramas de Ifá. Surgiram também cursos de Ifá nesse período. O que são os cursos? Eles são válidos? Olha, o curso ele é válido. O cara faz o curso, vai ensinar alguma coisa, mas não está fazendo iniciação. Iniciação é outra coisa. Alguns fazem um curso e depois fazem a iniciação. Como também nós vemos curso nas faculdades de curso, né, da língua africana e iorubá, da língua do Daomé, é válido para você se aperfeiçoar. Isso é muito importante. As cores dos Omon Ifá, que eu já falei com vocês, é o azul e o branco. Tá? E os Omon Ifá estão ligados principalmente ao Orixá Exu, que a saudação do Omon Ifá era Monjubá. Monjubá era como se cumprimentava. Porque os Omon Ifá eram aqueles que estavam circulando no caminho, aqueles que tinham contato com o público. E esse hábito de chegar e falar era acompanhado de Exu. Então eles tinham isso. Aí eles tomavam obrigação de 7 anos, tudo. Eram iniciados, recebiam um jogo e saíam pelos caminhos, né, na África Antiga, atendendo, chegando e jogando. E como os caminhos pertencem ao Zuluponã, daí que muitos Omon Ifá foram iniciados, são ligados a Exu. O orixás também que tem ligação com os Omon Ifá, Logun Edé, Oxumaré, são 2 orixás importantíssimos. Muito embora também se tenha Orumilá. São ligados também os Omon Ifá a um orixá que poucas pessoas dão importância. Mas todo Omon Ifá, ele está ligado a Coricotô e a Lua. Mas está sobre os bons auspícios das Iamins. Tanto é que Babá Tororê não deixava de fazer as coisas, porque todo Omon Ifá, ele tem que ir bater cabeça a Iamim. E não é uma vez não. Todo ano, quando se fizer uma oferenda de Ifá, eles têm que chegar e ver. Porque eles estão sob a proteção de Iamim. Iamim diz aos Omon Ifá: quantas vezes eu vos quis reunir embaixo das minhas asas, como a galinha recolhe os pintinhos. E vós estavam no caminho, atendendo. É importante isso. Não podemos chegar e deixar essa situação se perder, porque a cultura dos Omon Ifá está sendo esquecida. E quando ela se perde uma parte do candomblé. É como as nações. As nações que nós vemos aí. Aí eu sou Angola, legal. Qual é seu santo? Eu sou de Oxum, eu sou de Ogum, eu sou de Xangô. Meus irmãos, essa pessoa está assassinando a cultura dela. Porque ela não pode ser de Oxum dentro da cultura banto. Ela é de Quincibi ou Dandalonda. Ela não é de Xangô, é de Zaze Oluango. Não é do Ogum, é de Roximucumbi. Então, quando você chega e deixa de divulgar a sua cultura, ela cai no esquecimento. E aí que nós falamos que o orixá morre, ou o inquice morre, ou o voodoo.
Porque quando ele deixa de ser trabalhado, a energia dele, tudo, aquela energia vai desaparecendo. É a morte dele. E assim são os Omós Ifá. Se o Omó Ifá não for vibrante, não tiver o orgulho dele chegar em si, aquilo vai acabar. A cultura dele. Por que que acaba? Porque ele está interessado em ser outra coisa, buscar outra coisa, chegar em si, e ele não faz o essencial. Hoje vemos pessoas iniciando o Ifá sem a menor consciência do que é. Porque eles acham que Ifá é o jogo. Não. Ifá não é um jogo. Ifá é filosofia, é a sabedoria, é o conhecimento, são os versos. Ifá é também o asseio pessoal, o asseio espiritual, a boa alimentação, o trato da família, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, o seu filho. Isso é Ifá. É o respeito que se tem entre um e o outro. Em Ocarã, presta atenção, no Ocarã, Exu mostrou uma coisa importantíssima, que, aliás, certas situações, só Exu mesmo. O que acontecia? Os animais estavam morrendo numa quantidade muito grande de frio. E, inexplicavelmente, os porcos espinhos não estavam morrendo e até estavam passando bem o frio. E Olodumare, muito curioso, mandou que fosse analisar o porquê que estava acontecendo aquilo. E quando foi lá ver, os porcos espinhos, Exu havia ensinado a ficarem um junto do outro, mas respeitando o espaço um do outro. Exu mostrou isso. Por quê? Quando eles não respeitavam um e entravam no espaço do outro, o espinho de um machucava o do outro e assim sucessivamente. Então eles ficavam próximos, mas uma distância que o espinho não machucava o outro. Isso está dizendo que cada um no seu espaço. Foi que Exu ensinou. E eles se esquentavam a todos e um não avançava no espaço do outro. E então é isso, meus irmãos, que nós temos que chegar e ver. Quando se tem também o Itefá, o Obá Orieté, que era chamado já em Omó Ifá, você não tem um Obá Orieté, você tem um Babá Ifá, é aquele que já está com um conhecimento suficiente de Ifá, já tem uns orixás, já conhece as técnicas, ele é chamado de quê? Babá Ifá. Era o título do Babá Torodê. Ele era chamado de Babá Ifá. Alguns outros depois de Babá Ifá eram chamados de Oluô, Oluô Ifá. Existe Oluô em determinadas outras ramas que tem outro significado. Essa é uma questão. Porque veja só uma coisa, para você ser Orieté, preste atenção, tem Orieté e tem Obá. Obá, Oni, Orieté. Para você ser Orieté, você tem que ter o assentamento de órgão. Tem que ser, conforme se diz, jurado em órgão. Para você ser Oni, Abá, Orieté, você tem que ter diversos outros santos, entre eles Orixá Ori. Mas tem diferença do Orixá Ori quando a pessoa é de Ifá e quando a pessoa é só de Orixá. Porque quando ela é só de Orixá, se assemelha a um Oxalá. Quando ela é de Ifá, já é o Orixá que rege o destino.
ele já tem uma outra conotação, a pessoa já vai ter um outro conhecimento e já vai navegar por mares mais profundos. Tanto é que a gente fala, né, os 7 mares, os diversos tipos de água, tudo. E no Axé Negbar Atolá, nós fazemos alguns cultos que é Eiei Molu, Eiei Lambá, Habita, Coricotô Supá, Oguerê Onilê, Eluerê, Ebeorum e Habita, Axuquelu. Meus irmãos, não seria possível fazer sem os Omós e Fá do Axé. Porque os Omó e Fá é o pleno conhecimento do que está sendo feito dentro do Axé. Eles são os guardiões daquele conhecimento, daquele saber, porque as pessoas de orixá não vão ter como saber e terem explicação. Porque a gente não pode revelar segredo de Fá para quem não é de Fá. Mas a gente pode trazer o benefício de Fá para quem não é. E nesse momento é que agradeço a todos os Omó e Fá do Axé. Principalmente a que deu início aos Omó e Fá. A primeira Omó e Fá do Axé, Leila de Iemanjá. Ela foi iniciada por Torodê, que trouxe a técnica. Fomos passando, fomos trabalhando tudo e dali foi. Muito importante também é o Ney Fernando. Porque o Ney Fernando, veja só uma coisa, saiu do Rio de Janeiro, foi para um lugar a não sei quantas horas de viagem, tudo, para receber Ifá, porque estava descrito aquilo que ele iria. Naquela terra distante, o Ifá dele tinha que nascer lá, juntamente com outras pessoas. Porque assim Ifá quis. Mas fica aquela pergunta: por que Ifá quis? Nós vamos saber agora. Porque Ney Fernando, juntamente com o seu Alberto, né, Roberto lá, vão receber o orixá do destino, o Ori. E o Ori tem todas essas informações do porquê daquilo. Porque se o Ori é o destino, o orixá é o caminho para você chegar no seu destino. E ele, Ney Fernando, mesmo sendo iniciado em Fá, o que que deu? Está iniciado em Fá, mas agora se inicia em orixá. E ele que até então era do Ogum, jurava que era do Ogum, tirava a calça pela cabeça que era do Ogum, hoje, em Ifá, indicou Xangô. O seu Alberto, que batia no peito que era do Oxoguian, que era isso, que era aquilo outro, Exu na cabeça. Porque assim Ifá mostrou. E isso é muito importante, meus irmãos. A gente chegar e ver, porque evita-se de cometer erros. Nós temos também a Dona Deusa, que até então, Deusa era o quê? De Oiá. E batia o pé, que era Oiá, que era Oiá, que era Oiá, que é borboleta para lá e coisa para cá. O bufo fazia uma confusão, tipo aquele cozido, aquele negócio de final de semana que quando você deixa passar o fogo e manchou tudo, não entende nada. De repente, surge Obá, linda, bela e deslumbrante. Mas por quê? Ifá se determinou. Ifá também determinou
Maria Eduarda. E ainda falou, não é Moô, faça Oxum, que vai estar certo. Perguntei, mas Iemoô Balufã está errado? Não está errado, mas Oxum está mais certo. Então nós vamos. Mas perguntei, se eu fizer algumas coisas, ela vai ter resultado? Sim, pode fazer. Oxum deu resultado.